Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso workshop Dollar Masters. E, bom, antes de começar a falar aqui especificamente sobre o conteúdo de hoje, eu queria te convidar, se você ainda não assistiu a aula de ontem, onde a gente falou sobre um método simples e eficaz de acumular patrimônio por longo prazo na Bolsa de Valores, que é o Buy and Hold. Independente de investir aqui no Brasil ou investir lá nos Estados Unidos, é muito importante a gente sempre utilizar o método do Buy and Hold, que é o método de investimentos onde a gente olha para os investimentos na Bolsa sempre com a ótica de longo prazo, sempre com a ótica de acúmulo de patrimônio, gerando o processo da bola de neve de acúmulo de patrimônio para o longo prazo. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste, depois você volta e assiste o conteúdo de hoje. E bom, agora a gente vai falar aqui sobre as principais classes de ativos para a gente investir e a gente utilizar a estratégia do Buy and Hold no longo prazo. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre as ações, sobre os REITs e sobre os ETFs, que são os principais ativos de renda variável disponíveis na Bolsa dos Estados Unidos para a gente investir para o longo prazo. Mas antes de falar especificamente dos ativos, é importante a gente entender aqui que não necessariamente você é obrigado a investir na Bolsa para você atingir bons resultados nos seus investimentos no longo prazo. Você não é obrigado, provavelmente você conhece algumas pessoas ou sabe de algumas pessoas que construíram grandes fortunas do absoluto zero sem utilizar a Bolsa de Valores. Às vezes é dono de uma grande fazenda, às vezes é dono de vários imóveis, ou às vezes investiu sempre na renda fixa e conseguiu acumular um patrimônio interessante para o longo prazo. Mas quando a gente fala da renda variável, a gente está falando dos investimentos que vão dar os maiores frutos no futuro. Por isso que, apesar de não ser necessariamente obrigatório você investir em ações para o longo prazo, não existe nenhum motivo para você deixar de investir nesses ativos quando a gente fala em construir um patrimônio vencedor no longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre gosto de mostrar esse gráfico aqui, que é o gráfico do Jeremy Siegel, do livro Investindo em Ações do Longo Prazo, que é inclusive um livro que eu recomendo demais para quem gosta de investimentos. E bom, nesse gráfico aqui, o Jeremy Siegel, ele mostra a evolução de $1 investido em ações, em títulos públicos norte-americanos, no ouro e também no dólar, né? A gente vê o dólar tendo uma desvalorização porque a gente tem inflação, principalmente ali desde a década de 40, mais ou menos, que foi quando a gente deixou de ter o dólar sendo 100% lastreado no ouro. Mas o que é importante desse gráfico aqui é que nos últimos 200 anos, as ações norte-americanas, elas só andaram em uma direção, que é para cima. $1 investido em ações se tornaram mais de $1 milhão quando a gente pega o período dos últimos 200 anos. Quando a gente olha para os títulos públicos norte-americanos, a gente vê ali que $1 virou um pouco mais de $1.000. O ouro basicamente manteve o seu poder de compra durante todo esse período e o dólar teve uma desvalorização bastante significativa, principalmente por causa da inflação do dólar. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão da inflação do dólar, principalmente em relação à inflação real. Então, quando a gente investe em ações, a gente investe na bolsa, o que a gente está procurando é ter esses retornos significativos no longo prazo. Outro ponto que é muito importante a gente entender é que o mercado norte-americano ele é muito maior e ele é muito mais maduro do que o mercado de ações brasileiro. Eu pessoalmente invisto aqui no Brasil também, mas é importante a gente entender essa diferença do mercado norte-americano para o mercado brasileiro. O mercado norte-americano ele representa aproximadamente 50% de todo o mercado de ações do mundo, sendo que a Bolsa Brasileira representa menos de 2% de todo o capital listado em bolsa que você tem disponível para investir por longo prazo. Então, quando a gente olha para bolsas de valores no Brasil, a gente está olhando só para um pequeno segmento de mercado e quando a gente evita de investir no exterior, a gente está abrindo mão de se expor ao maior mercado do mundo. Um outro fator que é importante a gente entender quando a gente investe nos Estados Unidos por longo prazo é que a gente está investindo em empresas que atuam na economia norte-americana, no mundo muitas vezes, né? As maiores empresas dos Estados Unidos, como Google, Amazon, Facebook, Apple, tem boa parte das suas receitas vindo do exterior também, mas as receitas dessas empresas majoritariamente são em dólar, que é uma moeda muito mais forte do que o real. Quando a gente olha o histórico do dólar versus real nos últimos 20 anos, a gente vê que o dólar saiu de aproximadamente 1,50, 1,60 para mais de $5, considerando o prazo ali até 2020. Então, quando a gente olha essa valorização de longo prazo, a gente tem que entender que ela acontece principalmente pelo delta, pela diferença de inflação da moeda norte-americana para a moeda brasileira. Nos últimos 20 anos, o real teve uma inflação de 234%, enquanto o dólar no mesmo período teve uma inflação de aproximadamente 50%. Então, no longo prazo, a gente vê a diferença das cotações entre as moedas acontecendo principalmente pela diferença de inflação
entre elas. As moedas que têm mais inflação vão perder valor frente às moedas que têm menos inflação. Então, enquanto a economia norte-americana for uma economia mais sólida que a economia brasileira, enquanto o mercado norte-americano for o maior mercado do mundo, o dólar vai ser a moeda mais forte do mundo. E a gente pode esperar, como a gente tem uma inflação alta aqui no Brasil, o real sempre se desvalorizando frente ao dólar no longo prazo. No curto prazo, qualquer coisa pode acontecer, o dólar pode subir, o dólar pode cair, mas no longo prazo, enquanto os Estados Unidos for uma economia mais forte, a tendência é do dólar sempre continuar se apreciando frente ao real. Um outro ponto que eu gosto de falar bastante é basicamente o seguinte: as pessoas às vezes têm medo de investir no exterior e o dólar começar a cair. Pra gente que mora no Brasil, se você mora em qualquer outro país fora dos Estados Unidos, é importante você entender que o dólar cair é muito bom para você e para sua economia pessoal. Tudo que a gente compra hoje em dia, seja televisão igual aqui que tá ligada, com algumas imagens até de Nova York, seja um celular, não tô com meu celular aqui agora, mas enfim, uma câmera igual essa que eu tô filmando, ou até uma latinha de refrigerante que você utiliza para tomar um refrigerante, são todos ativos que têm o seu custo de fabricação em dólar. Então, quando o dólar abaixa, o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo de uma forma geral, ele aumenta, mesmo você tendo uma renda fora do dólar. Então, a preocupação do investidor de longo prazo é você deixar de investir em dólar e ter o dólar subindo e você tendo o seu poder de compra cada vez menor, porque o seu salário não aumenta e os ativos de uma forma geral acabam se valorizando e você não consegue manter o seu poder de compra no longo prazo. Então, para o investidor de longo prazo, é muito importante entender que no curto prazo as oscilações podem acontecer, o real pode subir, pode cair, isso não tem importância para a gente que investe para o longo prazo, mesmo porque a gente vai investir todos os meses para o resto da nossa vida, e que o dólar vai tender sempre a se apreciar frente a outras moedas, enquanto os Estados Unidos continuar sendo a maior economia do mundo no longo prazo. Eu também gosto de fazer uma analogia, inclusive quem fez essa analogia uma vez para mim foi a Laura, minha esposa. Um abraço, meu amor. Ela também comentou comigo, porque ela também investe, que as ações no longo prazo, elas são como se fossem as sequoias. Se você não conhece, vou deixar a foto de uma sequoia aqui, que é basicamente a maior árvore do mundo. Então, quem já viu uma semente de uma sequoia nunca imaginou que um dia ela poderia se tornar uma árvore tão grande. E dentro dessa lógica, eu gosto também de fazer a analogia do jardim financeiro, de você ir plantando sementes todos os meses da sua vida, que seriam seus investimentos, e esperar essas sementes crescerem para colher os frutos lá no futuro. O próprio Buffett tem uma frase genial em relação a isso, que é: alguém só está sentado em uma árvore hoje porque outra pessoa lá atrás plantou aquela semente. Então é muito importante a gente começar a investir o quanto antes, independente de qualquer outra coisa. E diferente do que muita gente acha, que você precisa ter muito dinheiro para investir na bolsa, ou que você precisa ter muito conhecimento, não, para você acessar a bolsa de valores, você precisa ter um mínimo de investimentos de uma ação. No caso dos Estados Unidos, as ações oscilam ali entre $5 e $1.000, até $2.000 cada ação. As ações não costumam passar disso, obviamente dependendo das empresas, mas a maioria das empresas tem as suas ações listadas ali perto dos $50 e dos $100. Então, tendo esse valor, você já está apto para começar a investir nessas empresas sem nenhum problema. Lembrando sempre que o conhecimento básico que você precisa ter para utilizar o Buy and Hold são as 4 operações matemáticas básicas: somar, subtrair, dividir e multiplicar, e também ter um CPF válido para você conseguir acessar a bolsa de valores. E o Buy and Hold é o melhor método para a gente acumular patrimônio para o longo prazo, porque você não precisa dedicar muito do seu tempo para ter resultados fenomenais no longo prazo. A gente falou um pouco sobre isso na aula anterior, pula lá se você ainda não assistiu. Você não vai precisar ficar acompanhando cotações diariamente, você não vai ficar precisando acompanhar notícias diariamente, muito pelo contrário. No Buy and Hold, quanto menos notícia, quanto menos cotação você olhar, melhor, porque o nosso objetivo é o longo prazo, não é o curto prazo. E no longo prazo, o que importa são os resultados das empresas. Eu mostrei na aula anterior que nos últimos 5 anos, a Amazon entregou um resultado de 10 vezes o capital investido para os seus acionistas. Ou seja, se você tivesse investido R$10.000 em ações da Amazon há 5 anos atrás, hoje você teria o equivalente a R$100.000 em ações da Amazon. Mas isso acontece principalmente porque o resultado da empresa melhorou muito durante esse período. A Amazon teve um lucro operacional de $2 bilhões em 2015 e de $15 bilhões agora em 2020. Ou seja, durante esses 5 anos, o lucro da empresa praticamente multiplicou por 7 vezes e o capital investido acabou sendo multiplicado ali por aproximadamente 10 vezes. Então, quando a gente faz o Buy and Hold, a gente precisa entender que no longo prazo, o que gera a valorização de um ativo é a evolução dos resultados dessa empresa
e não qualquer outro fator. E o que você vai precisar de energia quando você utiliza o Buy and Hold é você acompanhar os resultados dessas empresas anualmente ou trimestralmente, caso assim você prefira. E esse processo todo hoje é feito de forma muito simples e muito eficaz. E bom, depois de você selecionar as melhores empresas para o longo prazo, basicamente você vai plantar suas sementes todos os dias, você vai regar o seu jardim financeiro todos os dias, né, todos os meses, quando você vai fazendo seus investimentos, e você vai ao longo do tempo esperando essas árvores crescerem. O Charlie Munger, que é o principal sócio do Warren Buffett e o principal responsável pela mudança de mentalidade do Buffett ao longo dos anos, ele tem uma frase genial em relação a isso. Ele fala que o grande ganho das ações no longo prazo não está nem na compra do ativo e não está nem na venda do ativo. Os grandes ganhos de longo prazo estão na espera. Então o investidor de longo prazo ele tem que selecionar os melhores ativos, investir todos os meses e esperar esses investimentos darem os frutos. Existe uma outra analogia que eu gosto bastante para dar um outro aspecto em relação à nossa carteira de investimentos e à nossa vida como um holder, né, como um investidor de longo prazo, independente da sua profissão. Se você está aqui assistindo o workshop, provavelmente você pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser advogado, autônomo, funcionário público, enfim, qualquer que seja a sua profissão, é importante você entender essa analogia da fortaleza financeira. O que é a analogia da fortaleza financeira? É como se a nossa carteira de investimentos por longo prazo ela fosse uma fortaleza, né, literalmente um castelo, e os ativos que a gente investe, seja no Brasil, seja no exterior, a forma como a gente se expõe aos ativos são as diferentes defesas que a gente tem para esse castelo no longo prazo. Então, você pode, por exemplo, ter um castelo que tem uma muralha de 30, 40 metros de altura, você pode ter vários arqueiros lá em cima na sua fortaleza atirando flecha em quem estiver tentando invadir ela, você pode ter o seu exército lá embaixo lutando com espada, você pode ter catapulta, se você gosta de Game of Thrones, você pode ter lá os seus dragões cuspindo fogo, enfim, os diferentes ativos financeiros, eles são responsáveis por proteger a sua carteira de forma diferente, né? Quando a gente fala em multiplicar patrimônio por longo prazo, tão importante quanto multiplicar o valor investido é você ter uma fortaleza financeira que não seja abalada facilmente. Então, ter ativos diferentes em países diferentes, de classes diferentes, é extremamente importante para a gente conseguir fazer a fortaleza da forma mais forte possível. E a velocidade com que você constrói essa fortaleza é a velocidade que você consegue fazer os seus investimentos e que você consegue poupar. Quanto mais você consegue poupar, mais rápido vai ser a construção dessa fortaleza, sem nenhuma dúvida. Mas independente do tanto que você consegue investir, é importante você começar a construir a sua fortaleza o quanto antes. Tem um post no meu Instagram que representa muito bem uma frase que eu acho genial. A gente como pessoa, não só como investimento, né, na nossa vida de uma forma geral, a gente tende a superestimar o que a gente consegue fazer no curto prazo e a gente costuma subestimar o que a gente consegue fazer no longo prazo. Fiz até um post no meu Instagram recentemente com uma imagem que ilustra isso muito bem, que é você botar um tijolinho todos os dias, todas as semanas, todos os meses, no longo prazo tem um efeito gigantesco. Então, quando a gente fala de investimentos no exterior, a gente tem 3 grandes grupos de proteções diferentes que a gente pode fazer para a nossa carteira, que basicamente são as ações, os REITs e os ETFs. As ações são participações de empresas como, por exemplo, Google, Amazon, Facebook, Apple, Tesla, McDonald's, Starbucks, enfim, Johnson & Johnson. Eu poderia ficar horas aqui falando das empresas. E as ações são investimentos em empresas e essas empresas possuem funcionários, possuem suas atividades, geram receita, geram lucro e esse lucro ele é distribuído para os acionistas. Então, no caso das ações, a gente ganha no longo prazo tanto com o crescimento das empresas quanto com os dividendos que elas distribuem, que são participações dos lucros. É importante a gente entender que dentro da renda variável a gente tem várias classes diferentes de empresas. A gente costuma ter as empresas de crescimento de um lado, que são aquelas empresas que retêm todo o lucro, não distribuem nada de lucro para os acionistas, mas elas pegam esse lucro e reinvestem nas suas próprias operações, né, gerando resultados cada vez maiores e de forma cada vez mais acelerada, e lá no futuro ela vai se tornar uma empresa de dividendos, onde quando ela já tiver dominado o mercado que ela atua. A Amazon, por exemplo, é uma empresa 100% de crescimento, é uma empresa que não distribui dividendos, mas o seu lucro cresce de forma muito rápida porque ela reinveste para crescer as suas operações. Do outro lado, a gente tem empresas de dividendos. O que são empresas de dividendos? São aquelas que distribuem uma boa parcela dos seus resultados para os acionistas e normalmente são empresas que já têm um domínio de mercado, a empresa já está no estágio de maturação, a empresa já é considerada madura dentro do mercado, já tem uma alta fatia de mercado, não tem mais para onde crescer e ela simplesmente distribui a maioria dos lucros para os seus acionistas.
Por exemplo, McDonald's, Coca-Cola, Procter & Gamble, que é dona da Gillette e de várias outras marcas, Johnson & Johnson, Colgate, por exemplo, são empresas que distribuem uma fatia relevante dos seus resultados para os seus acionistas. Lá nos Estados Unidos, a gente tem empresas tão sólidas que a gente chama elas de Dividend Aristocrats, aristocratas dos dividendos. O que são isso? São empresas que aumentam a distribuição de dividendo consecutivamente por pelo menos 25 anos. Só para vocês terem uma ideia, atualmente a gente tem 91 empresas lá nos Estados Unidos que se classificam como aristocratas dos dividendos, que aumentam a distribuição por pelo menos 25 anos consecutivos. Quando a gente vai para um grupo que a gente chama de Dividend Kings, que são empresas que aumentam a distribuição consecutivamente dos dividendos ano após ano por pelo menos 50 anos, a gente chega num número total de ações de 26. Ou seja, a gente tem uma quantidade gigantesca de empresas extremamente resilientes e do outro lado a gente também tem empresas de crescimento. A Apple, por exemplo, é uma empresa que está mais para crescimento do que para dividendos. Nos últimos 12 meses, a Apple distribuiu só 25% do seu lucro para os seus acionistas e reteve os outros 75% para continuar reinvestindo em crescimento. Uma outra classificação que eu não gosto de colocar nessa régua de crescimento e de dividendos, né? A gente tem desde crescimento alto, crescimento moderado, crescimento baixo e dividendos. A gente tem uma outra classificação que eu gosto de diferenciar, que são as empresas em situações especiais. Normalmente são empresas extremamente inovadoras que possuem um risco muito grande das suas operações, mas que podem multiplicar o capital investido por dezenas ou até centenas de vezes no longo prazo. Quem deu essa denominação de 100 bagger para empresas que multiplicam o capital por pelo menos 100 vezes o capital investido foi o Peter Lynch, né, um dos maiores gestores de todos os tempos, que inclusive era formado em História e em Psicologia. Não tinha nenhuma formação acadêmica relacionada a investimentos. Só para você ter uma ideia, as ações da Tesla nos últimos 10 anos multiplicaram o capital investido por 50 vezes. Se você tivesse investido 10 mil reais em ações da Tesla 10 anos atrás, hoje você teria o equivalente a 500 mil reais em ações da Tesla. Quando a gente olha para outras empresas, como por exemplo Netflix, nos últimos 12 anos, ela multiplicou o capital investido por 100 vezes. Quer dizer que um único investimento de 10 mil reais teria se tornado um investimento hoje de 1 milhão de reais em ações da Netflix. E é importante saber que essas empresas em situações especiais, elas são capazes de multiplicar por muitas vezes o nosso capital investido, mas a gente tem que ter uma parcela pequena da nossa carteira alocada nesse tipo de empresa, caso faça sentido para a sua estratégia, porque normalmente esses investimentos possuem um risco maior do que outras empresas mais consolidadas. Mas o que é interessante a gente ver no mercado norte-americano é que a gente tem essa grande estratificação. A gente tem empresas que são extremamente sólidas, que a gente tem uma previsibilidade muito maior do retorno, que a gente consegue preservar de forma muito mais conservadora o nosso capital investido, e do outro lado a gente tem empresas extremamente inovadoras, empresas vanguardistas, como por exemplo é o caso da Tesla, que é a líder mundial hoje na fabricação de carros elétricos, e você pode diversificar nesse tipo de empresa de acordo com os seus objetivos e com o seu perfil de risco pessoal. Bom, o próximo grande grupo aqui de empresas que a gente tem são os REITs. Os REITs, que são abreviações para Real Estate Investment Trust, que são trusts de investimentos do mercado imobiliário, a tradução seria essa. Basicamente são empresas também, tá? Os REITs possuem ações, só que são ações do setor imobiliário que possuem algumas características específicas, como por exemplo distribuir pelo menos 90% do seu lucro para os seus acionistas e fazer isso numa base anual. A grande maioria dos REITs distribui os resultados de 3 em 3 meses e alguns poucos REITs distribuem mês a mês. Mas o que é importante dos REITs é que eles são um veículo para você se expor ao mercado imobiliário, ter uma renda previsível e resiliente de aluguéis do mercado imobiliário e receber essa renda pelo menos de 3 em 3 meses na sua conta. E lá nos Estados Unidos a gente tem setores bem interessantes de REITs para a gente investir por longo prazo. A gente tem REITs residenciais, o que é muito comum lá nos Estados Unidos, empresas desenvolverem projetos residenciais, alugarem esses projetos e distribuírem para os seus acionistas. Eu mesmo, quando fui estudar lá em Harvard, eu aluguei um apartamento junto com alguns amigos meus, né? A gente dividiu um apartamento e esse apartamento, ele era propriedade, né? O prédio inteiro era propriedade de uma empresa que explorava aquele imóvel residencial. Então é muito comum isso lá nos Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, o Avalon Bay, que é um dos maiores REITs lá dos Estados Unidos, que tem 277 imóveis espalhados pelos Estados Unidos, concentrados ali na região da Califórnia, na região ali de Nova York, e os aluguéis são distribuídos de 3 em 3 meses, por exemplo. Só para você ter uma ideia, o Avalon Bay ele trouxe um retorno para acionista de 13% ao ano em dólar
desde que ele abriu o seu capital na bolsa. Então, você tem um retorno relevante no longo prazo e você ainda tem esse retorno vindo de uma renda passiva e da valorização da empresa explorando imóveis residenciais. A gente tem também REITs que exploram imóveis de data center, que são alugados para grandes empresas que precisam ter data centers espalhados por uma grande região geográfica para conseguir fornecer acesso e informação para quem está consumindo aqueles dados. Se você está assistindo esse vídeo aqui, esse vídeo está sendo guardado em algum data center, em algum lugar, e quando você acessa o vídeo, essa informação é puxada desse data center e disponibilizada para você. Então, para a internet funcionar do jeito que ela funciona hoje, a gente precisa ter esses imóveis que guardam esses computadores para processar essas informações para todos os usuários. A gente tem REITs industriais, por exemplo, como é o caso do TRNO, né? O código de negociação dele é o TRNO, o nome dele é terreno, né? Um nome até em português, né? Deve ser também em outras línguas, mas enfim, ele basicamente é um REIT que explora imóveis industriais nas principais regiões portuárias dos Estados Unidos, localizados nos 4 grandes cantos, né, do país dos Estados Unidos, e é proprietário de 218 imóveis distintos com a finalidade de indústria. A gente tem REITs de escritório, como por exemplo o SLG, que é um REIT que explora basicamente imóveis residenciais lá em Nova York. Ele é o maior proprietário individual de imóveis no estado de Nova York, tendo mais de 100 prédios diferentes, localizados principalmente na região de Manhattan. A gente tem REITs que são especializados em imóveis de varejo, que a gente chama em inglês de retail, que são os imóveis que são alugados para lojas de varejo, restaurantes, lava-jatos, lojas de conveniência, enfim, lojas de varejo de uma forma geral, imóveis para empresas do setor de varejo, tanto de serviço quanto de produto. O National Retail ele tem mais de 3.000 propriedades distintas espalhadas por 48 estados lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos a gente também tem outros setores, como por exemplo saúde, que é proprietário de imóveis de hospitais, imóveis de escritórios médicos, imóveis destinados para moradia de idosos. A gente tem também REITs de infraestrutura, como por exemplo o AMT, que é um REIT focado em aluguel de torres de antena, né, para empresas que precisam dessas antenas, como empresas de televisão, de telecomunicação de uma forma geral. Existem REITs de shopping centers, de malls, que são shoppings de rua, REITs até de prisão, a gente tem essa opção lá nos Estados Unidos. Então, o mercado de REITs é um mercado extremamente maduro. Hoje a gente tem mais de 180 ativos distintos para investir por longo prazo dentro desse segmento. E se você quer uma previsibilidade alta da renda passiva, e isso vindo exclusivamente da exploração de imóveis, os REITs são uma excelente opção para comporem a sua carteira de longo prazo. E bom, se você quer ainda simplificar ao máximo a sua estratégia e simplesmente ter uma exposição genérica ao mercado, você pode utilizar os ETFs, que é o nosso terceiro grande grupo aqui de investimentos por longo prazo. Os ETFs são veículos negociados na bolsa, você compra eles como uma ação de forma comum, só que esse ETF ele vai ter dentro dele uma exposição genérica ao mercado, como por exemplo as empresas do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como por exemplo o índice de REITs, ou seja, você pode comprar um ETF que vá se expor 100% ao mercado de REITs. Então você vai ter uma exposição genérica àquele mercado sem você precisar selecionar diretamente os ativos, caso assim você deseje. Ou seja, você consegue simplificar ao máximo a sua estratégia de investimentos no longo prazo utilizando somente esse tipo de veículo. Lembrando que lá nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, os ETFs eles são obrigados por lei a distribuir os dividendos e a grande maioria deles faz isso de 3 em 3 meses. Ou seja, de 3 em 3 meses você vai ter um valor caindo na sua conta. E é importante lembrar que tanto os ETFs quanto os REITs quanto as ações, eles não pagam sempre nos mesmos meses, né, os dividendos. Então, a partir do momento que você tem uma carteira diversificada, você vai ter dividendo entrando todos os meses de diferentes ativos diferentes. E isso gera uma grande previsibilidade para você que vai usar essa renda passiva no longo prazo. O mercado de ETFs é extremamente maduro lá nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil a gente não tem nem 2 dezenas de ETFs diferentes, lá nos Estados Unidos a gente tem mais de 3.000 ETFs diferentes. E só para trazer aqui alguns principais para vocês terem uma ideia, a gente tem o VOO, código de negociação VOO, que é um ETF que replica exatamente o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente tem também o VNQ. Ele é um ETF que vai replicar os principais REITs listados na bolsa norte-americana. Dentro do VNQ, só para você ter uma ideia, a gente tem 183 REITs diferentes de praticamente todos os setores. A gente tem o VTI, que vai pegar todas as ações do mercado norte-americano. Através desse único veículo, você pode se expor a 3.000 ações diferentes, fazendo um único investimento de uma única cota. A gente tem ETFs com estratégias mais elaboradas, como por exemplo o IJS, que vai investir somente em small caps de valor.
Então a gente tem uma gama bem grande também de ETFs, mas o objetivo do ETF é você fazer o feijão com arroz da sua carteira e você ter uma exposição genérica a essas empresas por longo prazo. Dentro dos ETFs, só lembrando aqui, a gente pode se expor a outros países. A gente tem, por exemplo, o VEA, que é um ETF que se expõe somente a ativos fora do mercado norte-americano e só de países desenvolvidos. Então vai pegar Japão, vai pegar Europa, vai pegar Inglaterra, enfim, dos países desenvolvidos que estão fora dos Estados Unidos. Se você quiser se expor somente a países emergentes, você pode usar um ETF como, por exemplo, o VWO, que vai se expor só a países emergentes, como, por exemplo, o próprio Brasil, Hong Kong, Taiwan, Índia, China, Rússia, África do Sul, tudo dentro de um mesmo veículo. E bom, a única certeza que eu tenho é que quando você começar a investir no exterior e você vê o quão simples e o quão robusto é o mercado norte-americano, você vai ter se arrependido de não ter começado antes. Todo mundo se arrepende de não ter começado antes, eu me arrependo de não ter começado antes. Enfim, faz parte da vida, segue o jogo, o importante é começar o quanto antes e não deixar de fora esses ativos da sua carteira. E bom, muita gente pergunta assim, Fábio, qual que é o melhor momento para eu começar a investir? O dólar não para de subir, o dólar tá caindo, a bolsa tá subindo, a bolsa tá caindo, quando que é a melhor hora para eu investir? O que a gente precisa entender como investidor de longo prazo é que você não tem nenhuma outra opção, já que a sua renda vem do seu trabalho, de você investir todos os meses conforme a sua renda, seja a sua renda dos seus investimentos que você já tem, quanto a renda do seu trabalho. A gente, como investidor de longo prazo, a gente está sempre acumulando patrimônio todos os meses através da nossa poupança e a gente precisa sempre decidir aonde a gente vai alocar esse capital. Então, a partir do momento que você tem definido na sua carteira quanto que você vai ter de investimentos nos Estados Unidos, quanto que você vai ter de investimentos no Brasil, quais vão ser esses ativos, a única coisa que você precisa fazer é investir todos os meses nesses ativos conforme aquilo que você definiu. Então, o momento certo para você investir é sempre que você tiver capital disponível, que no caso é todos os meses. E no curto prazo, a gente como investidor de longo prazo não está preocupado se o dólar vai subir, se o dólar vai cair, se a bolsa vai subir, se a bolsa vai cair. A volatilidade da bolsa e do dólar de uma forma geral é totalmente natural no curto prazo. Inclusive, para você ser um investidor de sucesso de longo prazo, você tem que entender isso, entender que isso é uma característica dos investimentos em bolsa, que no curto prazo os ativos vão subir de forma rápida, às vezes vão cair de forma rápida, mas no longo prazo o que a gente está buscando é essa multiplicação expressiva do nosso capital investindo em boas empresas. E bom, para quem já me acompanha sabe a qualidade e a quantidade de conteúdos que eu disponibilizo gratuitamente. O próprio workshop aqui que você está participando, a gente tem os vídeos lá do meu canal do YouTube, o canal do Holder, a gente tem mais de 200 vídeos sobre investimentos, a gente tem os meus e-books, os conteúdos que eu passo diariamente lá no meu Instagram sobre investimentos também, a gente tem também o canal do Telegram, e para quem quer atingir seus objetivos mais rápido de forma programática e entende o valor de um programa de educação contínuo, passo após passo, aula após aula, e quer entrar nessa jornada rumo à independência financeira junto comigo e com todo o suporte da minha equipe, eu criei o Dollar Masters, que é o primeiro, maior e mais completo curso 100% online focado no mercado norte-americano. Bom, eu vou explicar mais sobre o curso Dollar Masters no final da próxima aula de amanhã. O workshop Renda em Dólar ainda não acabou. Amanhã a gente vai falar bastante sobre como selecionar as melhores empresas por longo prazo, como compor essas ações dentro da sua carteira de investimentos e como dar os seus primeiros passos, caso você ainda não invista no exterior, para você começar o quanto antes. Então não perde a aula de amanhã, a gente ainda tem muito conteúdo aqui no workshop Renda em Dólar. E bom, eu vou deixar aqui vocês com alguns depoimentos de alguns alunos, algumas pessoas que me seguem, várias pessoas da comunidade Holder que investem lá no exterior e utilizam o mercado norte-americano para acumularem patrimônio por longo prazo. Então achei importante trazer o feedback de pessoas de áreas diferentes, de profissões diferentes, com níveis de formação diferentes, para vocês verem que o mercado norte-americano e o mercado de renda variável é absolutamente para todo mundo e você também pode fazer parte disso. E bom, queria agradecer você que está presente aqui também no nosso workshop Renda em Dólar. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você está gostando, deixa aqui o comentário também, compartilha na sua rede social, me marca, porque eu sempre gosto de repostar vocês por lá. E a gente se vê amanhã. Um abraço e até a próxima. Fala pessoal, meu nome é Edgar Felipe, sou empresário, moro em Fortaleza, Ceará. Fala pessoal, meu nome é Everton, sou engenheiro e comecei a investir no exterior apenas esse ano. Eu sou o Matheus, tenho 36 anos e sou funcionário público. Meu nome é Vitor Brinatti, eu tenho 28 anos, eu sou militar das Forças Armadas, então sou oficial de carreira do Exército Brasileiro. Meu nome é Átila, sou bancário, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Rony, tenho 32 anos e sou analista financeiro. Confesso que eu passei um bom tempo resistente a começar a investir no exterior, preocupado com questões tributárias, questões de complexidade que existiria de investir no exterior,
e também de recurso mínimo necessário para começar a investir lá fora. Era a dificuldade de analisar boas ações, bons CTFs, bons rates, mas isso é muito simples, muito mais simples do que a gente imagina. A gente tem uma comunidade, tem um grupo fechado. Eu comecei a investir na Bolsa Brasileira no ano de 2016 e desde o ano de 2019 eu invisto no exterior. Faz 3 meses que eu invisto no exterior já. Abri uma conta no exterior, muita ajuda da comunidade do Facebook, pessoal no grupo e tal, todo mundo se ajudando, se motivando. Invisto no exterior há aproximadamente 1 ano e meio. No início fiquei com uma série de dúvidas no que se refere a como abrir uma conta no exterior, como fazer o envio de remessas para o exterior e com relação também ao imposto de renda. Comecei a investir no exterior no começo desse ano, abri a conta numa corretora e estou investindo lá desde o início desse ano e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Comecei a investir lá bem no comecinho da crise aqui e foi o momento que eu percebi que deixar minha grana toda alocada aqui no Brasil seria um pouco de imprudência. E fui percebendo que investir no exterior não é nem um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, qualquer pessoa que já investe no Brasil e com uma pequena quantidade de dinheiro já consegue começar a investir lá fora. São empresas que a gente está acostumado a ver todo dia, né? A gente é cliente delas, tipo Apple, Facebook, Amazon, Google, Visa, Master, Johnson & Johnson. Eu senti a importância de ter essa carteira dolarizada, de ter os meus investimentos diversificados em dólar, e eu senti na pele realmente a importância disso. E eu invisto totalmente de forma passiva, via ETFs lá. Tem ETF representado pelo S&P, em Factor Investing, no exterior também, se não fora dos Estados Unidos também, né? Europa, Ásia e tal. Existe a possibilidade de você ter uma melhor relação risco-retorno no seu portfólio a longo prazo, uma vez que você vai ter ativos descorrelacionados, né, do Brasil e do exterior, te permite acessar uma maior quantidade de ETFs. Lá fora existe uma infinidade de ETFs que te permite, inclusive, acessar mercados de outros países que não só os Estados Unidos. Já abri conta, já mandei dinheiro. Hoje eu posso dizer que proporcionalmente eu invisto muito mais lá fora do que aqui dentro. Eu comecei a investir no exterior muito por causa de todos os ensinamentos que o Fábio passa, da facilidade que ele mostra que é o mercado no exterior. Então muita gente não começa a investir porque tem dificuldade às vezes ou no inglês, ou porque acha que abrir uma conta na corretora lá fora é muito complicado, ou porque não sabe fazer a declaração do imposto de renda, tem medo que dê algum problema com a receita. E o Fábio e a comunidade holder simplifica muito isso pra gente. Então, com o e-book que ele tem, com todo o conhecimento que ele passa, isso facilita muito para o investidor entender como funciona o mercado lá fora e começar a investir lá. Todas as dúvidas, todos os questionamentos foram esclarecidos através do canal do holder e também do curso. Pude testemunhar que é super fácil, tanto a declaração do imposto de renda, a abertura da conta no exterior, a compra das stocks ou ETFs e REITs. É um universo de investimentos fascinante e vale muito a pena. E eu sempre lembrava do Fábio falando assim, no começo do curso ainda, falava assim, cara, quando vocês começarem a entender o que é o exterior, vocês vão ver assim, hoje vocês conhecem só de ouvir falar. Mas quando vocês conhecerem, vocês vão ver, caraca, velho, é muito grande a composição, quantidade de ativos, ETFs, REITs. Enfim, existe uma infinidade de vantagens que o investidor que já investe aqui no Brasil, com pouco recurso, pode ter ao começar a investir no exterior. Então, mais uma vez, todo o conhecimento que o Fábio passou, todo o material que ele disponibiliza realmente me ajudou muito a investir lá fora. E hoje eu vejo a importância de ter feito isso, de ter começado já no ano passado. Então, assim, para quem tem o objetivo de ter uma renda passiva, pelo menos uma parte dela em dólar, eu recomendo muito o curso do Fábio. O cara é muito fera, eu tenho certeza de que você não vai precisar mais nenhuma outra coisa além do curso dele para ter a segurança de começar a investir lá fora. Vale muito a pena, façam o curso e comecem hoje a investir lá fora. Abraço!